Amém, Senhor. Fluye tu río, mueve tus aguas, Move, fluye tu Senhor. río aquí. Ilúminanos, arda tu fuego, Arda teu fogo santo, Senhor. arda tu fuego aquí. Consúmenos. Amém. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Espero que essa seja uma sexta-feira maravilhosa na sua vida. As pessoas passam a semana toda esperando sexta-feira. Vocês já viram isso? Tem muitos memes por aí de pessoas que até que enfim é sexta-feira. Mas quando a gente aprende a viver cada dia para a glória de Deus, então nós não importamos se é sexta, se é segunda, se é sábado ou se é domingo, porque todos os dias são dias de estar na presença do Senhor. Eu estou muito feliz hoje, muito animada, porque estamos com uma palavra tremenda hoje. É uma palavra que Deus fala muito comigo. Estamos essa semana falando sobre mulheres de presença. E poderíamos passar meses, semana falando de pessoas que viveram na presença de Deus. E eu tenho usado como base 2 versículos, o de 1 de Reis 17, quando Elias diz, vive o Senhor em cuja presença vivo. Usamos Êxodo 33 também, quando Moisés se retirava para a tenda da amizade, a tenda da revelação, a tenda que ele falava com Deus. Usamos Salmo 14, dizendo que o Senhor lá do céu olha, procurando pessoas que lhe são queridas, que querem passar tempo com ele. E eu estou feliz porque muitas mulheres essa semana foram atraídas a passarem tempo com Deus. Muitos pastores, eu louvo a Deus, porque muitos pastores que assistiram às lives, assim, meia-noite e pouco, alguns abriram sala, convidando pessoas da igreja para que viessem assistir. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz de saber que tem um pastor na África, de fala portuguesa, que tem pegado as nossas lives e está compartilhando no continente africano de fala portuguesa. Mulheres portuguesas de Angola, de Cabo Verde, sabe, aqueles países que falam o português de Portugal? Então, eles estão compartilhando. Eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Zuleika, que está na África há alguns anos, mulher de Deus, mulher que tem feito uma revolução ali na África, e eu quero mandar um beijo especial para ela, para a família dela, que deixou o nosso país, nossa terrinha, e está do outro lado fazendo missões. Uma mulher que nós já viajamos juntas para fazer missões no Peru, em Goiânia fizemos muitas missões. Ela canta lindo. A irmã dela que já partiu para o Senhor, fizemos grandes missões juntas. E pensa Deus pegar as nossas lives e ir para o país africano agora. E as pessoas estão sendo levantadas do outro lado do continente. Tem mulheres que estão na Inglaterra, que estão nos Estados Unidos, em Portugal. Nós temos uma grande congregação espiritual na hora da nossa live em Portugal. Quero mandar um beijo para a Tânia, que é uma mulher que Deus tem usado muito, a Divina,
a minha sobrinha Caritaline, que está também em Portugal. Então, olha, sintam-se abraçados, sintam-se amados, porque o Senhor tem feito maravilhas. E você que já está chegando, já está compartilhando, algumas estão abrindo salas, algumas têm me dito, olha, eu não posso assistir de manhã, mas eu assisto à tarde, estou partilhando. Tem um pastor Cláudio, quero também agradecê-lo muito aqui. Pastor Cláudio, ele tem sido assim um dos maiores divulgadores dessas lives. E eu quero agradecê-lo, porque ele abre várias salas e essa semana, ele compartilhando as lives, ele sozinho, através de compartilhar lives, ele alcançou, porque o Face manda um gráfico pra gente falando tudo. Pastor Cláudio, eu quero te parabenizar, não por minha causa, não porque você compartilhou a minha live, mas porque você compartilhou palavras que veio do Senhor e sabe que aos seus compartilhamentos fez com que fosse alcançado da sua live aberta, da sua sala aberta, 2.500 pessoas. Acredita, pastor Cláudio? Quero te agradecer, meu irmão, a você, a pastora Keila, mas nesse momento quem estava compartilhando era o pastor Cláudio. Um amado, um querido, uma família maravilhosa, um povo de coração simples, de evangelho simples. E sabe o que a esposa dele está fazendo? Olha o que Deus faz. O Senhor sabe que eu, meio jurássica, e estou aqui o tempo todo, dona de casa, fazendo comida, fazendo as coisas, e não tenho muito tempo. Sabe o que a esposa dele está fazendo? Ela está transcrevendo, digitando todas as séries que nós estamos, mandou para minha filha na Inglaterra, para o e-mail dela, para ela corrigir, fazer alguma coisa. Estão fazendo um livro, um e-book de mulheres em perigo, de qual outro, gente, que nós foi Mulheres em Perigo, tudo sobre as mulheres que nós fizemos aí, essas lives. Ela tá digitando tudo, entregando prontinho para minha filha, que não pode fazer muita coisa nesse momento, fazendo uma pós-graduação, aliás, um doutorado. E ela já está pondo para corrigir, já passando para o inglês, e vão soltar livros disso que nós estamos falando. Olha como essas mulheres voam, sabe? Então, olha, eu quero agradecer demais esse casal, pastor Cláudio, compartilhando as lives, abrindo salas de noite, de dia, de tarde, de manhã, porque agora é em casa nessa pandemia, e pastora Keila digitando tudo, minha filha corrigindo, o Elma é uma incansável em estar passando, a Rose, sabe, são tantos nomes, uma equipe de intercessão que estamos levantando no canal Aviva. Então, gente, o meu marido que prepara as flores, que veio já de manhã com as flores me desejar um feliz dia dos namorados, e eu ainda brinquei e falei, eu ainda sou a sua namorada? Ele disse, sempre, eternamente. Então, olha, é um dia maravilhoso. Surpreenda seu marido hoje, esposo que está me assistindo. Surpreenda, se reinvente. Às vezes, o seu marido não é daquele de sair para comprar flores, como o meu, mas ele pega florzinhas do jardim, me surpreende todos os dias. Gente, vamos ser pessoas de presença. Uma mulher de presença não fica cobrando as coisas. Uma mulher de presença, ela olha como ela pode auxiliar, não o que ela pode tirar das outras pessoas.
Mulheres que passam o dia chorando, não me deu atenção, não me ligou, não fez isso. Mulheres de presença são mulheres resolvidas. Mulher de presença que vive na presença de Deus não é mulher que fica choramingando, migalhas de amorzinho, pequenas gotinhas de amor. Meu marido não me ligou, no meio do dia ele não me ligou. Gente, eu não sei se é porque eu vejo o trabalho que meu marido faz, que meu filho faz. Às vezes eu escrevo pro meu filho e só põe assim, aquela carinha do emoji assim, olhando para cima, e põe só assim, a ignorada.com. Quer dizer, ele nem me viu naquele dia, mas eu faço brincando, porque eu conheço a vida diária de uma pessoa trabalhadora. Então, não fica aí esperando o pinga-pinga, de um conta-gotas. Ah, não me diz bom dia, não me diz. Diga você, mulher que vive na presença de Deus, mulher de presença, não fica cobrando essas pequenas coisas, ela realiza coisas. Uma mulher de presença, ela não fica vivendo a atmosfera intoxicada de pessoas contaminadas com emoções tóxicas. Ela sara. Sabe? Um dia uma amiga me disse, a sogra do meu filho, nós somos muito amigas, desde quando eles eram pequenos, que a gente era intercessora juntas, e nós nos conhecemos de um jeito muito inusitado. Eu vou contar esse testemunho, mas para falar o que ela falou. Eu lembro que eu fui levar a minha filha na escola, meu filho ainda era pequeno, uns 2 aninhos, ficou em casa, e eu sempre levava ela na escola e fazia o que eu tinha que fazer no centro da cidade e ficava às vezes por ali para apanhá-la às 5 da tarde. E quando eu a deixei na escola, 1h da tarde, o Senhor falou para mim assim, mulher de presença, você pode estar na escola com seu filho, andando no mercado, fazendo suas compras, indo à feira, e a palavra do Senhor vem ao seu coração. E o Senhor falou para mim assim, vai naquela rua, perto daquele ginásio. E eu peguei o meu Fusca azul, meu amado Fusca azul, fui para lá, era perto. E o Senhor disse, entra naquela casa e diga às mulheres que estão orando ali que eu vou unir vocês para uma grande obra. E eu parei o carro e fiquei. Naquela época eu ainda contestava, eu era nova de escutar o Espírito Santo e eu fiquei. Ai, será que eu vou? E será que eu não vou? E eu bato nessa porta e sai uma pessoa, pensa que eu sou louca. Mas quando Deus fala, ele entra de uma maneira tão especial que não deixa dúvida. E eu falei, o máximo que pode acontecer é a pessoa sair e falar, você está equivocada, não tem ninguém orando aqui. Ou então, com licença, você está equivocada, não tem ninguém aqui orando. Então, fui e bati. Quando bati, sai. Aqui hoje é a sogra do meu filho. Ela abriu só um pouquinho, meio com a cara ranzinza. Pois não, era uma casa que tinha um pequeno alpendre, uma daquelas casas antigas. E eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo bem, tipo assim, não quero comprar nada. Bem sisuda. Falei, olha, eu não sei o que você vai pensar, mas Deus... Pensa como é que você chega na casa dos outros e fala uma coisa dessa. Deus mandou eu te falar para as mulheres que estão orando aí dentro dessa casa, que ele vai nos unir para uma grande obra. Aí ela olhou para dentro, falou para a irmã dela assim, Belinha, escuta isso aqui. E aí a irmã dela, aí ela abriu a porta, eu entrei, as mulheres, tinham umas 6 mulheres ajoelhadas no chão com um mapa mundi no chão. E elas só levantaram os olhos e ela falou, entra, ajoelha aí, nós estamos orando. Eu não sabia quem era, do que se tratava. E aquelas mulheres orando sobre aquele mapa, sobre Goiânia, atraindo a presença de Deus para Goiânia. 1 da tarde, um grupo de mulheres que já tinham deixado os filhos na escola,
pastor não sabia, ninguém estava olhando aquelas mulheres, elas estavam ocultas dentro de uma sala, clamando para que viesse um avivamento na cidade de Goiânia. Mulher de presença faz isso. E aí elas orando, e a Belinha me disse assim, perguntou meu nome, eu falei, ela disse assim, nós estamos orando e o Senhor mandou eu te falar uma coisa, ponha o dedo em cima do lugar que você quer ser enviada pelo Senhor. Eu boba, eu pus a mão em cima do mapa todinho, fiz assim com a mão. Ela falou, não, é para você escolher um lugar. Mas aí eu já tinha orado sobre tudo. Falei, o Senhor sabe onde Ele precisa de mim. E oramos e nunca mais nos afastamos. A Linda foi viver a vida dela, mas assim, a gente encontrava de vez em quando, mas não tinha afinidade de uma visitar a casa da outra, era só em pequenos encontros de intercessão. Bom, os nossos filhos se conheceram adultos, sem que nós duas soubéssemos, e se casaram. E a Linda falou para mim assim um dia, Beth, as pessoas não têm inveja de você, da sua casa, do seu carro, do seu marido, de nada. As pessoas têm inveja da sua alegria. Falei, como assim? Várias pessoas me falaram que você é muito alto astral, que onde você chega, a atmosfera muda. E eu disse, porque eu aprendi um segredo. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente ficar, ai, meu marido fez isso, que a fulana fez aquilo, ai, falaram de mim bem, que falem de mim. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filha de sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo, e sou sacerdote. Sacerdotisa do Senhor, rainha do reino do Senhor. E você quer que eu fique chorando? Alguém que não me viu, não cumprimentou. Eu já saí do meu quarto hoje, bem, para cima. Porque esse é o dia que o Senhor me deu. Uma mulher de presença, ela, ó, chega na sala, o marido tá meio assim. Bom dia, meu amor. Às vezes tem uns homens que falam assim, bom dia para quem? Você fala para nós, não sei você, mas meu dia tá maravilhoso. Começou com a presença do Senhor. Mulher de presença. Ela não fica esperando com que a atmosfera fique favorável a ela. Mas ela muda a atmosfera. E é sobre uma mulher que muda atmosferas que eu quero falar hoje. Uma mulher chamada Maria. Não a Maria, mãe de Jesus. A palavra fala que essa Maria, a primeira vez que Jesus a encontrou, ela estava na casa dela, e por isso eu quero dizer para você, é como você recebe Jesus na sua casa, é que vai dizer o seu futuro e a sua caminhada com ele. Jesus entrou na casa do irmão dela, chamado Lázaro. E lá estava uma irmã chamada Marta. Quantas aqui sabem que dentro das casas acontecem picuinhas? Eu. De vez em quando uma picuinha sai aqui na cozinha. Eu tô cozinhando, meu marido chega, a cozinha desse tamanhozinho. Por que você quer fazer suco sempre na hora que eu estou na cozinha? Vamos combinar? Quando um estiver na cozinha, o outro fica de longe, para não... Entendeu? Mas sempre dentro de casas haverá alguma coisa. E Jesus entrou nessa casa. E a casa do judeu é o seguinte, os homens estão ali, as mulheres estão para cá. Mas se tiver uma Maria como eu, gente, eu faço tudo para andar, para estar num lugar onde eu sei que existe a presença de Deus. Vocês não sabem as loucuras que eu já fiz para ir em congresso, para fazer coisas para mim aprender mais de Deus.
Eu vendia a roupa do corpo. Se tivesse que ir num congresso e não tinha dinheiro, e eu fazia brotar dinheiro porque eu queria me encher da presença do Senhor. E essa Maria, o Senhor chega na casa dela. A irmã dela está lá fazendo comida. E numa casa de judeus, as mulheres ficam na cozinha fazendo comida. Só que Maria, a presença do Senhor a envolvia tanto que ela correu, sentou aos pés de Jesus e ficou assim. Sabe? Comendo, deliciando, embriagada com a palavra. A Marta sai de lá. Senhor, elas eram íntimas do Senhor, porque olha o que Marta fala para o Senhor. Senhor, o senhor não está prestando atenção nisso, não? Não te das conta de que Maria está aí ou fazendo as tarefas da casa sozinha? Tipo assim, ai, Senhor, manda essa menina acordar. O tanto de homem, o tanto de discípulos, só os discípulos eram 12. Fora Lázaro, de certo, mais alguns amigos de Lázaro. E a Marta cozinhando. Eu aprendo demais com essas duas mulheres. Uma coisa é cozinhar com o coração na palavra. A gente pode ser Marta com o coração de Maria. Mas não tem como ser Maria com o coração de Marta. Não tem como. E a Marta, ela estava cozinhando, mas agoniada. Quantas mulheres estão na cozinha, mas não sabe que a cozinha é lugar de presença? Que entre o bater da panela e de uma colher, podemos atrair a presença de Deus. E eu quero dizer às mulheres, às vezes até o jeito que você mexe a panela. Sabe, porque tem mulher que... Uma amiga mesmo um dia, cozinhando e falando assim, eu amo fazer comida, adoro fazer comida, mas você via que o rosto dela detestava fazer comida. Mas como eu estava junto com outra amiga, ela queria mostrar que ela também gostava de fazer comida. Mas ela estava, entendeu? Eu amo fazer comida. Ela chama o Senhor e diz assim, Senhor, não te das conta de que Maria está aí, usufruindo de todas as benesses da sua palavra, e eu estou aqui desorientada, fazendo a comida sozinha? O Senhor todo plácido, todo cheio, todo ligado no Pai, toda a glória derramada sobre ele, ocultada por essa carne. Ele olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, deixa eu te dar uma advertência. Quando você ouvir o Senhor pronunciando seu nome 2 vezes seguidas, você pode começar a tremer de medo. Porque quando o Senhor fala 2 vezes com a pessoa, Elizabeth, Elizabeth, é porque vem uma advertência terrível sobre nós. E ele diz assim, Marta, Marta, você cogita, você se angustia, você se amofa, você está preocupada com as coisas dessa vida. Você se angustia com as tarefas caseiras. Você sofre de TAG, transtorno de ansiedade generalizada por causa da sua cozinha. Aí o Senhor chega bem perto dela e diz assim, Maria escolheu uma linda parte, uma bela parte. E deixa eu te dar uma notícia. Nunca isso será tirado dela. Como assim, Senhor? É louça para lavar, é panela para arear, é coisa para arrumar nessa cozinha. E o Senhor me diz que ela escolheu a melhor parte, porque Marta queria dar a melhor comida para Jesus. E Maria queria comer a melhor comida que vinha de Jesus. Mulheres de presença, não é que somos relapsas. A gente relapsa. A minha casa tá impecável, a minha casa tá organizada, eu já levantei cedo, já dei uma geral em tudo, né? Tá tudo, já borrifei os cheirinhos,
já arrumei meu banheiro, arrumei a mesa, já deixei até os americanos ali onde eu vou servir a comida, a comida já está encaminhada, né? Mas sem a presença de maneira alguma. E aí o Senhor disse, Marta, Marta. E aí eu quero pegar essas duas irmãs hoje para falar para você o que é uma mulher de presença. Marta está lá. E aí, depois, se você for lá em João, estou falando no livro de João, fala que Lázaro morreu. Lázaro morreu. E como a mulher de presença reage e como a mulher religiosa reage. Elas escreveram para Jesus, mandaram alguém levar um bilhete. Senhor, aquele a quem tu amas está muito enfermo. Aquele a quem tu amas está muito enfermo. Jesus recebeu o recado e disse, pode dizer, pode ir indo, que eu vou depois. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4. E Marta em desespero, Maria em desespero, Lázaro havia morrido. E quando ele morre, passa esses dias, ele fala para os discípulos assim, vamos, eu vou lá agora, em Lázaro. Porque ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos falaram, uai, mas ele estava enfermo ou ele está dormindo? E o Senhor disse, ele morreu, mas eu vou despertá-lo do sono. E aí eu não estou lendo porque eu quero fixar hoje em outra área, mas eu quero te mostrar como uma mulher de presença reage. E aí Marta, quando ouve falar que Jesus está chegando, ela não suportou ficar na casa dela, no luto dela. Ela correu fora da aldeia, encontrou Jesus fora da aldeia, onde elas moravam, em Betânia. E quando ela vê Jesus, ela começa a gritar, Senhor, o Senhor não recebeu o recado? O Senhor não ouviu falar que o seu amado amigo estava enfermo? Ele morreu. E se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma mulher de presença, ela pode até lá dentro dela falar, ô Senhor, por que o Senhor não veio no momento? Mas não é com acusações e não é com cobranças. Quem é uma pessoa religiosa, quando acontece algo na vida dela, a primeira coisa que ela faz é olhar para o céu e, por que, meu Deus? E a mulher de presença diz, para que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com toda essa coisa que aconteceu, com toda essa situação? A mulher religiosa diz, porque o Senhor, foi culpa do Senhor. E a mulher de presença aguarda. Algum objetivo tem. Ele me conhece, ele me ama. Ele sabe por que ele permitiu tudo isso na minha vida. Mas por que o Senhor levou meu marido agora? Porque talvez o seu marido não estivesse preparado para passar por tudo que está sendo passado. E ele tinha preparado você. Por quê? Porque o seu marido não poderia passar as experiências novas que Deus vai te dar. E talvez de um homem tão maravilhoso, ele seria pedra de tropeço. O seu filho. Por que que Deus levou? Porque ele queria, ele lá em cima, porque guardando ele de uma queda futura. Nós não entendemos porque nós amamos, nós sofremos e queremos as pessoas. Mas o Senhor sabe como guardar as almas que ele ama e que são amigos dele. E essa mulher sai, o Senhor diz para ela o seguinte, Marta, Marta, eu já não te disse
que se você acreditar, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ela disse, sei, eu sei. Mas se o Senhor tivesse aqui, ele diz, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, na ressurreição do último dia. Quando o Messias vier na sua glória de volta, e todos ressuscitarão, todos que estiverem. Eu sei, no último dia vai ser assim. Uma pessoa que frequenta a igreja, mas não é igreja, que não se tornou o invólucro, o tabernáculo onde esse Emanuel, o Deus conosco vive, ela só acusa. Tá vendo? Meu filho tá doente no hospital por sua causa. Eu te sirvo. O Senhor falou que se eu fosse crente, toda a minha casa seria crente. O Senhor diz, toda a sua casa creria. Agora, seus filhos fazem escolhas que nem você, nem eu, porque Deus não invade, Deus não impõe, Deus propõe. Seus filhos fazem escolhas, você não pode simplesmente culpar Deus de escolhas que seu marido faz e que seus filhos fazem. Você permaneça na presença. E essa mulher corre e acusa. Se o Senhor não tivesse aqui, e Jesus está falando, Marta, para. Eu tô te falando que seu irmão vai ressuscitar. Vai naquele dia, tá bom. Naquele dia eu sei que vai. Marta, acredita em mim, eu tô falando com você. Aí Jesus olha para Marta e ele fala algo que eu acho lindo. Jesus não fica discutindo com pessoas religiosas, frequentadoras de igreja, mas que não vivem na sua presença. Quando Jesus viu que conversar com ela não resolvia, porque Deus fala e as pessoas que ficam só entre panelas, e nisso que eu estou falando é envolvido com as coisas do mundo, mas não são pessoas de presença, essas pessoas Deus está falando, está decretando o que vai acontecer, tá? A pessoa usa de sarcasmo, tá? Um dia, talvez, quem sabe? E Jesus viu que ela não absorveria o que ele queria fazer. Ele conhece quem vive na sua presença. Ele disse assim, vai chamar Maria. E ela corre e vai para sua casa, porque ela estava fora da aldeia. E ela chegou e a casa estava cheia de amigos e parentes que estavam chorando, que estavam de luto por causa de Lázaro. E ela chega no ouvido de Maria e diz assim, ela não queria espantar todo mundo, ela chega baixinho e diz assim, o mestre está aqui e te chama. E quando Maria se levantou, deixa eu te dizer uma coisa, ponha isso na sua cabeça, hoje de uma vez por todas. Vê que em Êxodo 33 diz assim, quando Moisés se levantava, todo o povo ficava de pé na porta da tenda. Só uma pessoa de presença pode gerar um movimento de avivamento que desperte pessoas a ficarem em pé, porque sabe que quando aquela pessoa se move, aquela pessoa não se levanta para qualquer coisa, que quando aquela pessoa levanta de uma cadeira e sai, eles falam, algo vai acontecer. Quando Marta saiu, a desesperada, ninguém foi atrás dela. E quando Maria se levantou, diz assim, e Maria se levantou e foi ao encontro do mestre. E todos correram atrás dela. Uau! A mulher que gera um avivamento é uma mulher de presença. A outra desesperada foi lá encontrar Jesus para falar, desabafar, soltar, liberar o ar que estava lá dentro dela. E Maria ficou ali. Ele me conhece. Ele sabe que eu sou uma mulher de presença. Ele sabe que eu sou uma mulher que vivo na presença dele.
Ele sabe que eu ambiciono ele mais que tudo, a palavra que sai dele mais que tudo. Ele sabe que eu já quebrei vaso de alabastro por causa dele. Ele sabe que eu já ungi os pés dele. Ele sabe que eu faço tudo por ele. Ele sabe todas as coisas ao meu respeito. Engraçado que quando Maria chega, ela fala a mesma coisa que Marta. Oh, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que porque tu estás aqui agora, toda a atmosfera pode ser mudada. Olha o que é uma religiosa. Eu sei, Marta, eu vou ressuscitar seu irmão. Tá, vai ressuscitar mesmo, um dia, quem sabe, no futuro, muito distante. E a outra diz assim, mas agora eu sei que porque tu estás aqui, coisas extraordinárias podem acontecer. Oh, Senhor, se tu estivesses aqui. E a palavra diz assim, e ouvindo Jesus isso, mas ele já não tinha ouvido Marta falar a mesma coisa? Deus vai levantar nesses dias. E eu sonho, eu ambiciono esses dias. Que pessoas não Martas, que fica jogando coisa na cara de Jesus, que fica barganhando. Se o Senhor tivesse aqui, eu te dei dízimo, eu levei dízimo na igreja. Agora que eu preciso, o Senhor não faz nada. Não. Mulheres de presença, elegantes no Senhor, que até para sofrer, elas sofrem na elegância do Senhor. Até para sofrer, elas sofrem sabendo que tem um porquê, um para quê, e que ele está mais presente do que as pessoas imaginam. E diz assim, e quando ela disse, mas eu sei que tu estás aqui agora. E tipo assim, só de eu respirar a sua presença, eu sei que coisas maravilhosas podem acontecer. E quando ela disse assim, oh Senhor, se tu estivesses aqui. A palavra diz assim, e Jesus movendo-se em compaixão. E Jesus, lá dentro o coração dele tremeu. Uma mulher de presença acelera o batimento cardíaco do coração de Jesus. Uma mulher de presença, ela pode falar a mesma coisa que o outro falou, mas ela fala de maneira diferente. E é esse falar diferente é que faz Jesus agir. Enquanto Marta estava acusando, Jesus tentava convencê-la de que ele estava ali agora e que coisas aconteceriam. E Maria já chegou dizendo, agora eu sei que tu estás aqui e que coisas vão acontecer. E diz assim, ele olhou para Maria e fez uma pergunta, onde vocês o colocaram? Ele não falou isso para Marta, porque pessoas religiosas, você vê que Jesus tentou manter um diálogo com ela. Pessoas que frequentam a igreja, mas não vivem na presença, não sabem comunicar com Jesus, porque ele fala aqui e ela entende aqui. Jesus está falando de ressurreição e ela está falando de morte. Jesus está falando que vai fazer e ela fala, tá, um dia, quem sabe, talvez. Isso irrita Jesus. E quando Maria chegou, e a multidão acompanhando Maria, uma mulher de presença, quando ela se levanta, as pessoas falam, lá ela levantou. Se ela levantou é porque uma mulher de presença, ela não age de qualquer maneira. Ela não faz as coisas só por falar, por fazer. Ela não fala só por falar. Ela age em um contexto espiritual, com atmosfera celestial envolvendo ela. E Jesus disse assim, onde o colocaram? Ela diz assim, vem e vê. E quando chegaram dentro do túmulo, Jesus falou, retira a pedra. Marta gritou do outro lado, não faça isso, Senhor.
Tem 4 dias que ele está aí dentro. Acho que Jesus olhou e diz assim, e Jesus, movendo-se em compaixão, Jesus chorou. Enquanto Marta acusava ele, não aconteceu nada. As pessoas continuaram do lado de Maria, não vieram atrás de Marta. Pessoas que precisam de Deus e de ver coisas extraordinárias acontecendo, nunca andam atrás de Marta. Porque elas só sabem reclamar, murmurar das panelas, das coisas que tem que fazer. Quando Deus fala, ela fala, tá, quem sabe um dia, talvez, todavia, porém. Agora, mulheres de presença, quando ela se levanta, ela atrai uma multidão. E quando ela vê o Senhor, mesmo nos absurdos que estão acontecendo em volta, ela acredita, ela crê, porque ela sabe aos pés de quem ela vive e a palavra que ela ouve dele. E quando Maria disse, ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, diz que Jesus, movendo-se em compaixão, Jesus chorou junto com Maria. Uma mulher de presença, quando ela clama, ó Senhor, olha o meu marido, ó Senhor, olha pelos meus filhos, o Senhor se move em compaixão. E aí, diz que quando chegou no túmulo, a outra religiosa recebia Jesus em casa, mas ficava atarefada. Não adianta receber Jesus em casa se você não quiser recebê-lo completamente e estar com ele. E diz o seguinte, ela grita, já é de 4 dias, Jesus diz, retira. E Maria ficou do lado dele, dizendo, eu sabia, algo vai acontecer. E de repente Jesus solta aquele grito. Ele faz uma oração, Abba, Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Eu faço essa oração agora não por minha causa, mas por causa desses que estão aqui em volta, que têm que conhecer o Senhor em integridade, em totalidade. E acho que ele olha para Maria assim e diz, veja, Lázaro, sai para fora. E as pessoas veem aquele homem todo envolto, né? Saindo. E eu fico imaginando o cenário antes que essas 2 mulheres viveram. Tem até uma irmã que canta uma canção a respeito disso. E ela fala que mandaram o recado e Jesus disse, vá na frente porque eu vou chegar é no meu tempo. E diz, elas embalsamando e Jesus não chega. Põe no esquife, no caixão e Jesus não chega. Sai o cortejo e Jesus não chega. Põe no sepulcro e Jesus não chega. Porém, depois de 4 dias, ele chega. E ele fala para elas, eu vou chegar é no meu tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Uma mulher de presença, ela não atropela o tempo de Deus. Uma mulher de presença, por mais difícil que seja, ela espera o kairós de Deus. Ela não quer acelerar no cronos humano o tempo de Deus. Por 2 vezes, Maria tem experiências na beira de um sepulcro com Jesus. E esse Lázaro sai para fora. Ele manda desatar, desenfaixar aquele homem volta a viver. E é como Maria abraçasse Jesus e dissesse, eu sabia que a sua demora não era demora. Era o Senhor fazendo algo para engrandecer ainda mais o seu nome e engrandecer a nossa amizade ainda mais. Mais paixão ficou. Imagina a cara de Marta. Nossa, e agora, hein? Ele disse que ia ressuscitar.
E eu agora falei que ele ia ressuscitar, mas na época vindoura. E agora meu irmão está aqui de volta em casa. Que vergonha para uma pessoa que não acredita nos absurdos de Deus. Quero dizer que uma mulher de presença, ela acredita nos absurdos de Deus. E agora, esse Jesus que tirou Jesus do Lázaro, ele próprio está dentro de um túmulo. E diz assim, que ele morreu, na sexta-feira já de tarde foi o sepultamento, e já começava o Shabá. Então eles envolveram ele num lençol e não fizeram a preparação que lhe era devido fazer. Colocaram ali e pensa Maria, ele que fez tanta coisa por todo mundo, agora está num túmulo que nem era dele, nem é dos amigos dele. Foi emprestado esse túmulo e não fizeram o que as pessoas fazem, não lavaram o corpo dele. Ele está todo cheio de ferida, todo cheio de sangue ainda no corpo. E eu tenho que ir lá lavar, eu tenho que levar as especiarias, eu tenho que embalsamar, que colocar as ervas, que fazer essas coisas. Eu não posso deixar o corpo do meu amado Jesus desse jeito. Era o que estava no coração de Maria. E diz assim, no primeiro dia da semana, que aí começava o primeiro dia da semana, no final do Shabá, que para nós é diferente, o dia judeu, diz no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, de madrugada. O que faz uma mulher, deixa eu perguntar isso para as irmãs que são medrosas, têm medo até de barata. Você iria no cemitério 4h30, 5 da manhã, no escuro, no meio de sepulcros? Sinceramente, eu fiz isso o ano passado, quando meu neto nasceu, que Paula estava hospedada num castelo, num palácio, e todas as pessoas que morreram da família desse palácio tá enterrado no cemitério dentro desse palácio. E eu fiquei conversando até mais tarde com ela, e para mim ir para o meu quarto, que era do outro lado, eu tinha que passar dentro do cemitério, 1 da manhã. Se fosse antes de eu me converter, bem, não tinha quem me fizesse ir. E eu, vestida de preto, pensa quem visse eu, aqueles casacão de frio na Europa, era 1h, 1h30 da manhã, e eu atravessando o cemitério, e você fala, nossa, você nem arrepiou assim? Eu não, quem tinha que arrepiar, se tivesse alma penada, elas que tinham que ter medo de mim, que sou bem viva no Senhor. Mas passei ali tranquilamente, e cheguei do outro lado. Mas aqui está uma moça, uma mulher. De manhã bem cedo ela foi ao sepulcro, enquanto ainda estava escuro. A Bíblia deixa bem claro, enquanto ainda estava escuro. E Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. Eu estive lá, nesse lugar. Entrei lá dentro. Deixa eu te dar uma boa notícia. Está vazio. Não tem ninguém enterrado lá dentro. Ela correu e chamou a Simão Pedro e os outros discípulos e aquele a quem Jesus amava. Eu gosto desses detalhes. Pedro, porque ele estava sempre com Jesus, e João, porque Jesus o amava. Os discípulos sabiam que, para João, talvez por ser uma adolescente de 16, 17 anos, que estava sempre ao peito de Jesus, os discípulos sabiam que o Senhor o dedicava um mimo a mais, porque era um rapaz de presença, que amava a presença do Senhor. E ela chegou gritando, dizendo, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. E Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou à frente de Pedro, João.
Porque quem ama Jesus, quem é uma pessoa de presença, não tolera esperar outros que não anseiam tanto por ele quanto você. E diz que Pedro chegou primeiro e chegou ao sepulcro. E ele baixou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali. E então Simão entrou, que vinha atrás dele, chegou no sepulcro. Ele também viu as faixas de linho ali. O pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado ao lado e posto de um lado. Foi quando outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu, porque então eles não haviam percebido que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí acontece algo, que eles voltaram para casa para dizer aos outros, e os discípulos voltaram para casa, e Maria, aqui que eu quero parar com você. E Maria, os outros podem voltar para fazer qualquer coisa, mas uma mulher de presença diz assim, e Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora chorando. Enquanto chorava, ela se baixou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos. Os outros voltaram para casa. Mas ela ficava, meu Deus, mas onde está o corpo do meu amado? E ela olhou e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado, um na cabeça e outro nos pés do lugar onde Jesus estivera, sentados ali. E onde o corpo de Jesus tinha estado. E ele disse, mulher, por que você está chorando? Perguntaram os anjos. E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor embora, e eu não sei onde o colocaram. Deixa eu parar aqui agora 1 minuto. Sei que está quase terminando, mas me deixem passar um pouquinho só do tempo essa live hoje, para vocês entenderem a magnitude de uma mulher que vive na presença. Os outros voltaram para casa. E ela não arredou do lugar onde estava o amado. E ela teve a visão do anjo com vestes resplandecentes. Era para ela, uau, eu vi um anjo. Quantas pessoas falam, eu vi um anjo, eu queria ver um anjo. Ela acaba de ver, não 1, mas 2. Com vestes resplandecentes, um sentado de um lado, outro do outro, onde Jesus estivera. E eles falaram, mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E aí eu falo com você, quantos veriam um anjo? E ela viu 2, com vestes resplandecentes, com uma notícia dessa, conversando com ela, e ela não se deteve nos anjos, ela focou no amado. Ela focou naquele a quem ela ambiciona e ela ama a presença. E ela disse, porque tiraram o meu amado e eu não sei onde colocar o meu Senhor. E eles disseram então para ela, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. E depois de dizer isso, ela viu Jesus em pé, porém não o reconheceu, porque agora ele tinha uma aparência, um corpo já trabalhado na atmosfera celestial, e o choro dela embaçou as vistas dela. E eu quero dizer isso para as mulheres. Enquanto Jesus está de pé do seu lado, para entregar a você um dos maiores mistérios do mundo, você está chorando. E se você estiver chorando em desespero de alma, você não consegue ver Jesus em pé, vivo do seu lado, para fazer obras ordinárias e extraordinárias. Mulher, por que choras? Porque o nosso choro pode embaçar os olhos da nossa alma, do nosso espírito, para não enxergarmos os milagres que Jesus quer fazer. E Jesus fala algo para ela,
que eu acho maravilhoso. E ele disse, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram. Sabe qual era a agonia do coração de Maria? Eu quero o Senhor. Os discípulos voltaram para casa. Maria, vamos voltar, é perigoso você ficar aqui. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Onde vocês colocaram o Senhor? E agora Jesus se apresenta. E ela pensa que era o jardineiro que cuidava do jardim daquele cemitério. E ela diz o seguinte, eu acho linda essa passagem. Ela chorando, eu quero o meu Senhor, eu quero o meu, pelo menos o corpo, para mim fazer o que ele merece. Ele ressuscitou meu irmão, ele fez tantas coisas e eu queria cuidar pelo menos do corpo, dar um enterro digno a ele. Eu quero meu Senhor, é na presença dele que eu vivo. É uma mulher de presença, o desespero por essa presença é maior do que tudo. Agora deixa eu te contar, enquanto ela chorava, Jesus estava aqui, no reino espiritual, com a vasilha, porque lá no tabernáculo terreno, o sangue do cordeiro que era imolado em prol dos pecados das pessoas, eram levados até o sacerdote e ele aspergia para que aquela pessoa ficasse livre dos pecados. Agora Jesus tem um tabernáculo lá em cima no céu, porque o que é feito na terra é cópia do que tem lá em cima. E Jesus tem que subir. Os anjos estão todos, o céu está suspenso, porque Jesus morreu na cruz e ele tem que terminar um trabalho, ele tem que entrar no Santo dos Santos que tem lá em cima, como sumos sacerdotes, de uma vez por todas apresentar o sangue dele para sempre, para a remissão dos pecados da humanidade inteira. E quando Jesus começava a subir no seu corpo já celestial, o choro de Maria, eu quero o Senhor, onde vocês colocaram o meu Senhor? Jesus disse, olha, eu conheço ela, ela é uma mulher de presença, não tem como subir para terminar essa tarefa. Pensa, a humanidade inteira dependia de Jesus entrar no santíssimo lugar lá em cima e oferecer o sacrifício vivo do sangue dele lá em cima. E essa mulher atraía ele para baixo com o choro de querer a presença, o choro por causa da ausência da presença de quem ela tanto amava. Eu passei por isso, eu quero o Senhor. E aí Jesus disse, Pai, sabe o quê? Espírito Santo, sabe o quê? Enquanto eu não apaziguar o coração dela, eu vou ter que me manifestar a ela antes de tudo. Porque uma mulher de presença, quando ela fala, meu coração treme. Lembra que enquanto Marta acusou ele, falou, não moveu nada. E quando Maria disse, ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Mas que bom que o Senhor está aqui. Diz que Jesus, movendo-se em compaixão, acontece o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. A mulher de presença, ela extrai lágrimas do coração de Deus. Pensa, eu não sei você, isso é grandioso demais para mim. Por isso eu não arredo o pé, eu não quero nada lá fora. Eu sou dele, ele é meu, sou do meu amado, ele é meu. E Jesus está ali com a bacia do sangue para levar no sacrifício lá em cima. Pensa, os anjos todos esperando, todo mundo enfileirado. Os portões do céu aberto para ele entrar e os anjos cantando, abri as portas, abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E alguns anjos diziam, quem é o Rei da Glória? Jesus, o Cordeiro vivo, ele é o Rei da Glória.
pensa no aparato, pensa no protocolo todo esperando, e uma mulher de presença. Eu quero o Senhor, eu quero o meu amado. Jesus põe ali e fala algo para ela. Miriam. Ele chama o nome dela em aramaico. E quando ele pronuncia o nome Maria, em aramaico, ela voltou-se, porque ela tinha pensado que era o hortelão, que era o jardineiro, e quando ele pronuncia o nome dela, porque ninguém pronuncia seu nome como seu amado. E quando ele disse Maria em aramaico, ela disse, só ele me chama assim? É como meus amigos me chamam de Betinha. Se alguém falar Betinha, eu sei que é algum amigo íntimo que está me chamando. Betinha, e eu me volto. E alguns me chamam de Jolie. Meu marido fala Jolie, Jolizinha. Não por causa de Angelina Jolie. Porque Jolie em francês quer dizer linda, bonitinha, bonita. E eu tenho algumas filhas espirituais que falam Jolie. Então, se elas me chamam, eu sei que são elas que estão me chamando Jolie. Se alguém me chama voz masculina, Jolizinha, eu sei que é meu marido. Jolie, e eu sei que é meu marido. Então, Maria, Rabone! E ela respondeu em aramaico, Rabone, Rabi, mestre! E quando ela foi tocar, ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu pai. Maria, eu tive que parar o sacrifício que eu estou indo fazer. Eu preciso completar essa obra lá em cima. Não me toques ainda. Não me toques. Mas vá para os meus irmãos e dizem que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Fala para eles que eu ressuscitei. Eu tenho que completar essa obra. Eu estou subindo para o meu pai. Eu preciso terminar, completar o que eu vim fazer. E ele está aqui com a bacia de sangue do Cordeiro imolado pela remissão dos pecados de toda a humanidade. E aí agora ela sai correndo. E ela diz, ele não morreu, ele ressuscitou. E os discípulos disseram, você ficou louca? Ela saiu correndo. E ele disse aqui, não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes que eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Uma mulher de presença, ela vê o Senhor. Oh, eu quero nessa manhã dizer a você que não tem nada, sabe, mais maravilhoso do que ser uma mulher de presença. Nós encerramos aqui hoje essa live sobre mulheres de presença. E eu quero deixar recapitulado. Passamos alguns minutinhos, mas vale a pena. Vive o Senhor em cuja presença vivo. O Senhor olha do céu procurando pessoas que lhe sejam queridos e querem passar tempo com Ele. E Deus falou a respeito de tantas pessoas. Eu dei meu testemunho do que é conviver com a ausência da presença. A igreja que vai sair desse aquartelamento, ela é uma igreja
que vai ambicionar a presença do Senhor mais que tudo. Essas pessoas que vivem na presença, elas veem milagres. Elas veem pessoas ressuscitando. A essa mulher foi dado a primeira missão. Vá e diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E eu quero fazer essa oração hoje para que você tenha ânimo. Mulheres religiosas, elas provocam ira em Deus. Jesus está falando e Marta não acredita. Mas ele não quis conversa com Marta, porque ele só realiza milagres na presença das mulheres de presença. Chama Maria. Ela entende quando eu falo. Chama Maria porque ela conversa comigo, ela sabe como funcionam as coisas. E quando Maria levanta, todos se levantam. E os milagres acontecem. Uma mulher de presença provoca ressurreição dos mortos. Uma mulher de presença provoca Deus que Jesus pare um protocolo eterno de entrar lá em cima com o sangue do Cordeiro para salvar toda a humanidade. Ela conseguiu a atenção dele. E ele disse, eu não posso terminar esse serviço enquanto eu não me manifestar a ela. É amor demais. Deixou Jesus impressionado. Jesus ficou tão impressionado que ele disse, Abba, deixa eu me mostrar a ela. Deixa eu aparecer para ela. Porque senão ela não me deixa subir. O amor dela me atrai. Sabe o que atrai a glória de Deus para a terra? Uma mulher apaixonada, um homem apaixonado por ele, uma pessoa que ambiciona a presença. Oh, se nós soubéssemos, se as igrejas soubessem, ninguém ficaria contratando músicos para fazer os outros pular, bater palma, sabe? Para ficar fazendo auê. Era só ensinar o povo a viver na presença, que a quilômetros de distância, quando as pessoas fossem chegando, a glória do Senhor já estava lá, ressuscitando. Não precisa de você comprar por 300 de feijão de um pastor que está vendendo, comprar sal grosso, rosa ungida, pulseirinha vermelha, não sei das quantas, óleozinho que vem de Israel. O óleo de Israel é como o óleo aqui, se você orar, ser uma mulher de presença, Senhor, unge esse óleo que eu te apresento agora, para que quando eu orar pelos enfermos, eles sejam curados no teu nome. Pá! A glória do Senhor cai, já está ungido, para de comprar óleo ungido dos outros. Espalhar sal grosso na sua casa, sal grosso, rosa ungida, mini arcazinhas vendidas por aí, porque você tem que sacrificar ao Senhor, dar seu dinheiro ao Senhor. Mentira! Fica na presença dele. O que guarda você não é o sal grosso, a rosa ungida, o óleozinho, as toalhinhas cheia do suor do outro que está pregando mentira. Gente, acorda, gente, desperta. Essa semana a terra vai tremer, porque a próxima live nossa dessa próxima semana, eu preciso de muitas orações de vocês me ajudarem, porque nós vamos mexer numa área que vai estremecer. É o Senhor executando juízo sobre pitonismo na casa de Deus. E Deus vai chacoalhar muitas mulheres e homens que vivem atrás dos pitons modernos que estão por aí. Viva na presença, ambicione a presença
E os milagres de ressurreição, de curas, de libertações fluirão de você. Ó meu Deus, que cada homem e cada mulher que assistiu essa live sejam renovados em seu interior, que eles ambicionem sua presença, porque quando eles, ó Senhor, se levantarem, as multidões irão atrás para ver o que vão acontecer. Porque sabe que quando eles se movimentam, eles estão indo em direção ao Senhor e que ressurreições vão acontecer, milagres vão acontecer, atmosferas vão ser mudadas. E quando nos movemos, até o Senhor se move em compaixão conosco. Ó Senhor, ajuda-nos a não sermos homens e mulheres religiosos que ficamos nos movimentos das panelas, das colheres, das cozinhas, só envolvidos em trabalhos, em computadores, em internet, mas não, livra-nos de nós mesmos, de ambicionarmos coisas corriqueiras, humanas. Livra-nos dos encontros sociais que nos distraem. Livra-nos das distrações modernas e atrai-nos e correremos após ti. Ó Senhor, que cada homem e mulher do outro lado sintam esse mover e abracem o Senhor que os espera para esse encontro de uma nova etapa da vida deles. É um novo começo. Vocês não imaginam as aventuras que esperam cada homem e cada mulher, que são homens e mulheres de presença, dons espirituais, mas muito mais que isso, de ressurreição, de cura e de libertação. É a própria presença dele envolvendo cada um de nós. Que Deus abençoe cada um. Te espero hoje na live da tarde do Vale a Pena Ler de Novo e vamos comer a ceia da comunhão juntos. Que Deus te abençoe. Amo vocês. Tornem-se homens e mulheres de presença e vocês vão revolucionar o mundo. Deus te abençoe.